Aleluia. Sabe, queridos, eu quero incentivar você a não ser um religioso. Amém? Nós não somos religiosos. Se você tem essa predisposição a seguir uma religião, eu sinto em dizer que talvez você não vai se acostumar com o nosso ambiente, não. Eu quero que você fique. Eu desejo que você fique. Mas eu desejo que você se renda a essa unção. É nesses momentos que os seus olhos espirituais se abrem. E você vai contemplar a grandeza do Deus que é seu Pai. Amém? Mas por que ele não muda a mensagem? Então, não, porque Deus falou que é para mim falar isso. Sabe, queridos, eu não sei se você já entrou em alguns lugares onde você entra naquele lugar e você vê uma parede cheia de quadros de pessoas que passaram por aquela instituição, fizeram parte desde a fundação até aquele momento. E naquela parede existe uma galeria de quadros. E normalmente, quando nós entramos ali, se é um local bem conhecido, pode ser que você conheça algumas figuras que estão ali naqueles quadros. Já são conhecidas suas, e se não são, e se você perguntar para alguém daquele ambiente, quem são esses que estão aqui? Me fale um pouco de cada um. É provável que a pessoa que está ali cuidando daquele lugar, ou está responsável por aquele lugar, ela diga, olha, esse aqui foi o homem que iniciou esse projeto. Esse aqui foi a mulher, esta foi a mulher que deu o pontapé inicial para que tudo isso acontecesse. Foi um empreendedor, foi uma pessoa de coragem, foi uma pessoa de ousadia. E ela encerrou o ciclo dela e então veio depois esta outra pessoa. Mas quem é essa pessoa mesmo? Deixa eu me lembrar. Olha, eu não sei muito dela não, mas esse outro que vem depois, esse terceiro, esse homem foi um homem de muita fé. Ele pegou aquilo que o primeiro homem fez, ele aprimorou. Ele conseguiu desenvolver ainda mais, ele fez algo tão excelente. De fato, essa pessoa foi muito importante para que hoje nós estivéssemos aqui. E esse outro que vem depois? Pois olha, eu também não sei não. Deixa eu tentar trazer a memória. Não, eu não consegui lembrar de nada, mas esse outro que vem depois. Este sim, este fez algo que marcou a história. Nós lembramos dele até hoje, porque se ele não estivesse feito o que ele fez, bem provável que nós não estivéssemos desfrutando disso que nós temos aqui. Talvez isso nem existisse mais. Foi uma pessoa muito importante. Foi uma pessoa que não foi paralisada pelas circunstâncias. Foi uma pessoa que se deu para que isso viesse a acontecer. E assim, sucessivamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Queria dizer que aquelas fotos ali, aqueles quadros na parede, eles servem como um memorial do legado que aquelas pessoas deixaram. Cada foto tem alguma importância, alguns são bem conhecidos, outros, como eu falei, quase ninguém sabe sobre eles. Mas o que vai variar de um para o outro é justamente a importância daquilo que eles fizeram, ou o legado que eles deixaram. Aquilo que eles fizeram, de fato, foi relevante, agregou, produziu, e então eles serão lembrados, eles servirão de inspiração para as próximas gerações, para os próximos que virão, e provavelmente eles serão imitados ali no seu procedimento, na sua postura, naquilo que eles fizeram. Eles serão copiados muitas vezes, porque deu certo, o que ele fez funcionou tão bem, que tudo que nós precisamos fazer para dar certo é copiar o que eles fizeram. Agora, eu quero que você entenda, queridos, que é possível que naquela mesma galeria de fotos, aqueles que não foram lembrados, aqueles que ninguém conseguiu lembrar do que eles fizeram, e só sabe que ele é ele porque tem um nome escrito embaixo da foto. É possível que essas pessoas, elas tiveram uma vida improdutiva, e por isso, depois de mortos, se tornaram esquecidos. Tiveram uma vida que não produziu nada, estiveram ali para preencher um cargo, preencher uma função, apenas isso. Morreram, o seu ciclo passou e eles foram esquecidos. É interessante que eu estou trazendo um exemplo aqui para falar de algo que está na Bíblia, porque a Bíblia fala de uma galeria, assim como essa. Não é uma galeria de fotos, mas é uma galeria onde consta o nome de homens de fé. É uma galeria onde homens e mulheres que tiveram uma vida de fé, tiveram os seus nomes citados nessa galeria, a qual a Bíblia carinhosamente denomina como a galeria da fé. O título, né, é carinhosamente chamado por nós, os crentes, como os heróis da galeria da fé.
tiveram seus nomes citados, para que nós pudéssemos trazê-los como uma referência, como uma inspiração. Foram homens que fizeram a diferença, foram mulheres que marcaram a história, e por isso hoje eles são lembrados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é carinhosamente chamado de a galeria da fé. Eu não tenho o hábito de fazer isso, de ler longos trechos, mas hoje eu quero fazer isso, amém? Podemos ler Hebreus 11? Você não precisa ler junto comigo, você só acompanha, tá bom? Para não ficar aquela, um fala numa versão, outra em outra, vira uma bagunça feia demais da conta. Então nós vamos ler, tá? E você acompanha na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler o capítulo todo. Diz o seguinte: ora, a fé é, diga, a fé é. O que a fé é? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, ou pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Como é que Enoque agradou a Deus? Diga, pela fé. Porque a sequência do texto diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele das mesmas promessas. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, os muros de Jericó sendo rodeados, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh, aleluia. Diga, pela fé. Quantas vezes nesse capítulo foi citado pela fé? Sabe, queridos, esse capítulo 11 de Hebreus, chamado carinhosamente de a Galeria da Fé, fala de homens cujo testemunho deles serviu de inspiração a outros homens para que a fé chegasse até nós. O testemunho de fé deles inspirou outros homens a andarem em fé, para que a fé que eles praticaram, ou o tipo de fé que eles tiveram, chegasse até nós. Por isso o nome deles está aí. Por isso o nome deles não está num quadro, mas está na Bíblia. Amém? Aleluia. Ou seja, Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que esse texto basicamente está dizendo é que a fé é uma base ou um fundamento seguro, para que sobre esse fundamento, ou sobre essa base sólida, eu e você possamos construir a nossa vida, os nossos projetos de vida, construir a nossa família, construir o nosso ministério, construir qualquer coisa que nós desejamos, em cima de um fundamento chamado fé, e esta fé está consolidada em cima do fundamento da palavra de Deus. Amém? Fé é uma base. Agora, queridos, veja bem, fé, uma outra definição de fé, pode ser chamada de um título de propriedade. Ou seja, fé pode ser definido como um título de propriedade que nos autoriza a reivindicar aquilo que nós não estamos vendo. É um título de propriedade que nos dá autorização da parte de Deus para que eu e você possamos reivindicar coisas que os nossos olhos não estão vendo, mas a palavra já diz que é nossa. Amém? A palavra diz, é seu, eu te dei. Jesus pagou o preço, Jesus comprou, Jesus pagou o preço do pecado, para que você fosse livre do pecado. Jesus pagou o preço da doença, para que você fosse livre dela. Jesus levou sobre ele toda a angústia, toda a amargura. Ele foi moído para que você fosse cheio de paz. Essas coisas são nossas. Amém? Pela fé, nós podemos reivindicar coisas que nós não estamos vendo, mas que Deus já nos deu gratuitamente por meio de Cristo Jesus, porque aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Amém? Agora,
veja bem, esse testemunho que está falando aqui, no versículo 2, que diz que por ela, ou seja, pela fé, os antigos, quem são os antigos? Aqueles da galeria da fé. Por ela, ou pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Esse bom testemunho aqui, queridos, não está falando de ter um bom testemunho de vida, um bom testemunho de santidade, mesmo que essas coisas são necessárias. Nós somos um povo que dá bom testemunho. Ter bom testemunho de vida, bom testemunho de santidade, isso deve acontecer no nosso meio. Mas o que esse texto está falando não é desse tipo de testemunho. O que esse texto está falando é de um testemunho de fé inspiradora. Está falando de um testemunho de fé que levou esses homens a andarem num nível de convicção de fé que nos serve de modelo até hoje. Ou seja, olhamos para a galeria da fé, o que esses homens fizeram, isso nos inspira. A convicção que eles tinham no coração, isso nos inspira, isso nos serve de modelo, isso nos serve de um padrão a ser seguido. Fé é uma convicção plena no coração, sem espaço para dúvida. É outra definição de fé. Eu estou persuadido que a palavra de fato é a verdade, e tudo aquilo que refuta a palavra, não bate com a palavra, isto é mentira, porque a palavra é a verdade. Amém? Aleluia. Esses homens tinham essa convicção. Agora, queridos, veja bem, esse testemunho dos antigos que nos inspira a andar em fé, não é nada mais, nada menos de que um legado de fé que eles nos deixaram. Eles nos deixaram um legado. É como aqueles quadros que eu comecei falando aqui, com a foto daqueles homens ou daquelas mulheres naquelas instituições. Todos eles passaram por ali, alguns deixaram só a foto, outros deixaram um legado. Esses homens aqui, eles deixaram para nós um legado de fé inspiradora. O que é um legado? O que poderia ser definido como legado? Eu fui pesquisar o que significa um legado. E legado significa o seguinte: é algo de valor que deixamos. Isso é legado. Talvez você esteja pensando, se alguém deixar 10 mil de herança para mim, isso é um legado. Não, querido, isso é só uma herança. Legado não é isso. Não é algo de valor no sentido de uma herança, mas é algo que fez a diferença na época passada e que serve de influência e inspiração para nós ainda hoje. Isso é legado. Não está falando de dinheiro, não está falando de uma herança material. Um legado nada mais é do que algo que até hoje nos inspira, fez a diferença no passado, marcou aquela era, aquela época, mas hoje, ainda hoje, nos influencia, ainda hoje nos serve de inspiração. Legado é algo que é transmitido para as próximas gerações. Isso é legado. Veja bem, o texto continua, e lá no versículo 4, começa a citar alguns nomes. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Mas no versículo 4 de Hebreus 11 fala de Abel. É interessante que Abel está citado na galeria da fé, o nome dele está aqui. Isso me mostra que ele fez algo que serve de modelo, de inspiração, de padrão a ser seguido por nós. Caso contrário, o nome dele não estaria aqui. Mas se está, queridos, citado junto com aqueles que deixaram um legado de fé, é porque esse homem, Abel, ele andou em fé. Agora, por que é que o nome dele está aqui, nessa galeria? Quando você for estudar a vida de Abel, a Bíblia vai nos dizer algumas coisas a respeito dele, e diz que, aqui em Hebreus mesmo diz isso, diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, e considerou mais excelente. Deus aceitou o sacrifício de Abel, e considerou mais excelente. Por quê? Porque estudando a vida de Abel, nós descobrimos que ele trouxe as primícias do seu gado, as primícias daquilo que ele criava, as primícias das suas ovelhas. Ele trouxe a primeira parte, o primeiro, ele trouxe algo que para ele tinha valor. E ele ofereceu isso como sacrifício ao Senhor. As primícias, o primeiro, a primeira parte. Mas mais do que isso, além de trazer a primeira parte, ele fez isso em fé. Eu não tenho tempo de explicar toda a história de Abel, mas quando você for estudar, você vai perceber que ele trouxe o melhor das suas ovelhas, fez isso em fé. Agora, o mesmo texto diz que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, porque Caim ofereceu apenas um mero formalismo religioso. Ele
ofereceu um formalismo, um ritual desprovido de fé. Ele foi lá, pegou parte da sua plantação e trouxe. Não é porque o que ele trouxe não tinha valor, mas é porque aquilo que Abel fez, ele fez envolvido com fé. E aquilo que Caim fez foi um mero ritual desprovido de fé. Isso me mostra, queridos, que qualquer coisa que nós façamos desprovidos de fé não agrada a Deus. Isso me mostra que eu posso até mesmo vir para todos os cultos da igreja, mas se eu não andar em fé, eu estou apenas tendo um mero ritual, um formalismo religioso. E isso não agrada a Deus. Deus não aceita isso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dar todo o seu ouro, toda a sua prata, toda a sua receita, tudo que você quiser. Se você não andar em fé, tudo isso é em vão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando seguimos um pouco mais à frente, nós descobrimos que o nome de Enoque também está citado na galeria da fé. Mas por que o nome de Enoque está citado? Versículos 5 e 6 fala sobre Enoque. Estudando a vida de Enoque, descobrimos que Enoque agradou a Deus. Foi um homem que, se Enoque agradou a Deus, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, isso me mostra que Enoque andou em... Mas, além de Enoque andar em fé, Enoque andou na contramão do mundo. No contexto da época, que é antes do dilúvio. Era um momento da história onde os valores tinham sido corrompidos, onde a prostituição estava solta, onde os pais vendiam os filhos, onde as coisas estavam num nível de degradação tal, onde homens se envolviam com homens, mulheres com mulheres, havia tantas coisas erradas acontecendo, mas Enoque agradou a Deus, porque ele andou em fé, mas andando em fé, ele também andou na contramão do mundo, ele não se misturou com essas coisas. Isso me prova que é impossível agradar a Deus andando segundo o curso desse mundo. Tamanho era o nível de degradação que logo após esse fato vem o dilúvio. Agora, queridos, seguindo um pouco mais à frente, nós descobrimos um outro nome aqui. Depois de Enoque, nós descobrimos que no versículo 7 está citado o nome de Noé. Noé está citado na galeria da fé. Mas por que é que Noé está citado na galeria da fé? Noé, ele teve tamanha fé na palavra que ele recebeu de Deus, que ele conseguiu convencer a sua família a construir um grande barco, um barco gigante, numa terra árida e seca e distante do mar. Pensa num cara louco. Se isso não é fé, me explica o que é. Sabe, queridos, muitas vezes nós não andamos em fé porque não somos loucos. Quando eu digo louco, eu não estou falando de insanidade mental. Você entende o que eu quero dizer, né? Não saia daqui dizendo que eu disse aquilo que eu não disse, você não é louco. Amém? Eu estou falando que muitas vezes, para que nós possamos ver o milagre se manifestar, nós precisamos sair do natural, sair da normalidade, sair do senso comum. Noé saiu do senso comum. Pensa num homem que creu naquilo que Deus disse. Deus disse para ele, vai vir juízo sobre a terra. E Noé reúne a sua família e diz, olha, a gente vai construir um barco. Mas não é. Mas barco para quê? Não tem mar aqui, moço. Deus disse. Nós estamos a muitos quilômetros de distância do mar. Como é que você vai levar esse barco para lá? Não tem prancha para colocar em cima e levar. Carro de boi não dá conta não, para puxar esse trem. Você é louco, rapaz. Esse homem, ele estava persuadido por aquilo que Deus falou. Ele estava convicto que aquilo que Deus falou era uma verdade, a ponto dele conseguir convencer os seus a entrar no mesmo nível de fé que ele. Sabe o que isso me mostra? Que muitas vezes nós queremos gerar fé no coração dos outros, mas o primeiro ambiente que nós devemos gerar fé é na nossa casa. Amém? É fácil pregar fé aqui, nos cultos de domingo, de quinta. Quero ver pregar fé na casa. Amém? Começou o arroxo. Agora, é interessante que
Esse homem, ele passou 120 anos pregando sobre o juízo de Deus, sem que ninguém se arrependesse. Nem por isso ele desistiu. Pensa num cabra. 120 anos pregando. Nenhumzinho se arrependeu. Nenhum. Nem meio. Ele podia ter desmotivado, não podia? Cara, já estou há 6 meses. Ninguém se arrependeu. Vou parar. Não. Deus disse, vou continuar. Aleluia. Passou 1 ano. Ninguém se arrependeu. Senhor, já passou 1 ano. Se ninguém se arrependeu, eu acho que tu errou. Parei. Não. Deus disse, vou continuar. E foi assim. E passou 1 ano, ninguém. Passou 2, ninguém. Passou 10, ninguém. Passou 50, ninguém. Passou 100, ninguém. Passou 120 anos, ninguém se arrependeu. Mas nem por isso ele desistiu. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós desistimos de pregar para os nossos familiares, porque achamos, não, ele é duro demais, não vai aceitar. Querido, o seu papel é pregar. Convencer é o papel do Espírito. Amém? Você não é o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. O seu papel é pregar. Deus disse, ide e pregai o Evangelho. Senhor, mas não se converteu, ide e pregai o Evangelho. Senhor, mas não se converteu, ide e pregai o Evangelho. Senhor, mas não se converteu, ide e pregai o Evangelho. Mas eu estou pregando o Senhor e não está se arrependendo. Comece a pregar com a sua vida. Feche sua boca. Haja mais. E você vai ver as pessoas se dobrando. Ei, mudou a vida dele. Tem algo diferente. Eu quero isso. Amém? É interessante, queridos, que enquanto ele construía a arca, a Bíblia diz que ele ouviu todo tipo de zombarias. Ele ouviu inúmeras palavras de incredulidade. Eu fico imaginando, não é construindo a arca, gente. Pensa na situação. Está ele e a família e os filhos. Imagina a vergonha dos filhos. Pensa. O de Noé? Não, eles tinham uma convicção. Aonde tem convicção não tem vergonha. Aonde tem uma certeza não tem dúvida. Amém? Mas nem por isso as pessoas deixaram de criticá-lo, de injuriá-lo, de chacotar da vida. Noé, você é louco, rapaz. A gente está na maior festa porque o mundo estava depravado. Nós vamos para a balada. A balada da época, não sei o que era, mas devia ser um negócio sinistro. Fica aí, seu trouxa, seu monte, seu nada. Nós vamos para a balada gospel. Sabe que tem balada gospel? Eu acredito que vai ter inferno gospel também para isso. Vamos embora, vamos continuar aqui. Sabe, queridos, ouvindo essas zombarias, ouvindo essas palavras de incredulidade, nem por isso ele desistiu. Sabe o que significa? Que muitas vezes Deus põe uma convicção no nosso coração para fazer algo, e nós demos o primeiro passo, e na primeira palavra negativa que chega no nosso ouvido, não, eu acho que tu tem razão, não vai dar mesmo. Vai dar. Se Deus disse, é prego batido e ponta virada, vai dar. Aleluia. Aleluia. Sabe de uma coisa? Passou o tempo. Vieram águas de baixo, vieram águas de cima. O que é águas de baixo e águas de cima? Tudo indica que águas de baixo é porque as fontes do abismo se romperam. Grandes tsunamis vieram. A probabilidade é que isso aconteceu. Águas de cima, chuva sem cessar. Juízo veio sobre a incredulidade. Ah, mas juízo veio sobre as pessoas. Não, juízo veio sobre a incredulidade. Deixa eu repetir isso para você. Ah, mas Deus mandou juízo sobre as pessoas. Só veio sobre as pessoas porque antes veio sobre a incredulidade que atuava na vida delas. O juízo veio sobre a incredulidade. Eles foram avisados. Noé pregou por 120 anos. A Bíblia diz que nenhum se arrependeu. Agora, a responsabilidade de Noé terminou quando ele pregou. E começou a responsabilidade daqueles que não aceitaram o que Noé pregou. E então, juízo veio sobre eles. O mundo foi condenado por causa da incredulidade. Agora, queridos, eu quero que você imagine a situação. Aconteceu o dilúvio. Águas, tudo coberto de água. Ou a água chegando. Imagina a água chegando. Esses dias eu vi um vídeo de um tsunami. Estava vendo um videozinho, água chegando, o povo andando de ré nos carros. Vocês já viram esses videozinhos de tsunami? Tem lá no Facebook às vezes.
O povo andando de ré nos carros, mas não dá tempo não. A água vem, pega, leva tudo. Eu fico imaginando a água chegando. E aquele povo. Noé, pelo amor de Deus! Abre a arca, Noé! Nós queremos entrar, por favor! É tarde. Não dá mais. A porta se fechou. Sabe, queridos? Aqueles homens não puderam entrar na arca e morreram afogados por causa da incredulidade deles. Não foi diferente do que aquilo que aconteceu no Egito. A Bíblia diz que eles foram impedidos de entrar na terra prometida e morreram no deserto, exceto Josué e Caleb. Por quê? A Bíblia é clara e diz: por causa da incredulidade. Da mesma forma, vai chegar um dia onde a trombeta vai soar. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Pode ser que nesse dia seu chefe olhe no relógio: Fabiana está atrasada. Cadê Fabiana? Não veio. Liga para ela, o telefone toca, ninguém atende. Aí chega o outro, aí, o Fabiano está atrasado, anota aí que eu vou dar uma chamada nela depois. Mas daqui a pouco tem outro, não vem também. Mas alguma coisa está errada, tem 2 faltando. A empresa tem 10 funcionários, 5 crentes. Daqui a pouco chega todos os 5 crentes não estão ali. Cadê eles? E aí eles vão lembrar: ei, esses crentes fanáticos, eles falaram desse tempo. Lembra naquele café que a gente tomou no finalzinho da tarde, naquela confraternização? Eles deram um jeito de falar desse tal de arrebatamento, que eles iam subir e aqueles que não eram crentes iam ficar. Meu Deus! Tarde demais. Não adianta bater na porta depois. Sabe, queridos, assim como é possível viver pela fé, da mesma forma é possível morrer por causa da incredulidade. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas o incrédulo morrerá pela sua incredulidade. Sabe, queridos, seguindo o texto, nós vamos descobrir que Abraão está citado na galeria da fé. Mas por que é que Abraão está citado com o nome dele aqui nesta galeria da fé? Abraão demonstrou a sua fé em Deus ao ouvir e prontamente obedecer às instruções de Deus. Gênesis capítulo 12 diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí vem o versículo 4 e diz: e Abraão foi como o Senhor disse. Só disse: Abraão foi. Como? Como o Senhor disse. Sabe o que é isso? Fé. Gente, é simples. Deus disse: sim, Senhor. Fui. E ele foi para um lugar que ele não sabia. Muitas pessoas têm um chamado poderoso de Deus, já sabem até onde é o lugar e não vão. Enquanto Abraão nem sabia para onde ele foi. Simples, vai, rapaz, eu vou te mostrar. Agora, é interessante que esse Abraão, ele recebe uma promessa de que ele teria um filho. Ele espera, 25 anos se passam, e vem o filho da promessa, Isaac, riso. Quantos lembram do culto do riso aqui? Chega aqui, Isaac, e Deus testa a fé de Abraão. Deus testou, sabe, você está preparado para ser testado na sua fé? Você está preparado, querido, para Deus? Eu vou testar a fé do Vini. Vini, me dê seu carro. Não, é só uma ilustração, rapaz. Se Deus te mandar dar algo que para você tem muito valor, você vai ser rápido em obedecer? Garanto para você que não existe nada de mais valor do que um filho que você tem. Abraão disse: dou na hora. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Ele vai e oferece. Ele diz: nós vamos subir, eu e o moço, eu e o meu filho, a gente sobe. Guarda aí, fica aí, fica de boa. Que nós vamos adorar e a gente vai voltar. Pense numa fé. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, se eu tiver que sacrificar meu filho, ele vai ressuscitar.
Aleluia. Não é à toa que o nome dele está aqui, queridos. Amém? Aleluia. O texto continua aí. Cita o nome de Sara. Sara, esposa de Abraão. O nome dela também está na... Ei, mulheres, cadê as mulheres de fé dessa igreja? Pelo amor de Deus, cadê as mulheres de fé dessa igreja? O nome de Sara está aqui, está citado na galeria. Não era só homem, tinha mulher, Sara estava lá. Aleluia, aleluia. Mas por que é que o nome de Sara estava lá? Sara deu à luz aos 90 anos. E sabe por que ela deu à luz aos 90 anos? A Bíblia diz que é porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Ela deu à luz aos 90 anos pelo simples fato de que, não, Deus disse, e Ele é fiel, e Ele vai cumprir. Se eu tiver 90, 100, 120 ou 30, não muda nada, é Deus que falou. Amém? Teve por fiel aquele que fez a promessa. Aleluia. Do versículo 13 ao 16, diz que todos estes, eles se mantiveram em fé naquilo que Deus disse. Ou seja, o que é fé? É você se agarrar ao que Deus disse. Pronto, basicamente é isso. Fé é você ter como que verdadeiro aquilo que Deus disse. Isso é fé. Sabe, queridos, é interessante que do 13 ao 16, vem dizendo que esses homens, eles tinham um relacionamento tão próximo, mas tão próximo com Deus, que eles não conseguiam sentir-se em casa na terra. Então, eu vou repetir isso para você. Eles tinham um relacionamento tão próximo com Deus, que eles não conseguiam se sentir bem, ou se sentir em casa na terra, e então eles aguardavam a verdadeira pátria celestial. Eles não estavam falando do lugar da onde eles saíram, porque a Bíblia diz, se eles estivessem falando do lugar onde eles saíram, era fácil, era só voltar. Não, eles estavam falando que não se sentiam bem, eles se sentiam como peregrinos nessa terra, forasteiros nessa terra, por quê? Porque por mais que eles estivessem no lugar que Deus disse para eles estarem, eles sabiam que existia algo melhor. Amém? Aleluia. Isso me prova, queridos, que se nós estamos nos sentindo muito confortáveis na terra, porque nós não estamos preparados para o céu. Eles tinham um sentimento de peregrino. Peregrino não se apega à casa, ele mora numa casa, porque quando ele vai sair dali, aquilo fica. Peregrino não está apegado a coisas, por quê? Porque ele sabe que de uma hora para outra ele vai. O sentimento que eles tinham era de peregrinos e forasteiros. Eles estavam desconfortáveis. Em nome de Jesus, que haja um desconforto no seu coração. Eu não sou daqui. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos nessa terra. Você está aqui de passagem, querido. Não fique carregando uma mochila pesada. Não gaste a sua vida em prol de coisas. As coisas vão ficar. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 20 e 22 fala que o nome de Isaac, Jacó e José, eles também estão citados na galeria da fé. Mas por que é que o nome deles está aqui? Esses homens, Isaac, Jacó e José, eles mantiveram uma fé inabalável até a morte. Se mantiveram inabaláveis na sua fé até a morte. E mais do que isso, eles deixaram um legado para que seus filhos andassem na mesma pegada que eles. Agora, veja bem. José, um desses três que eu citei aqui, ele teve tanta fé naquilo que Deus disse. Deus disse que eles seriam tirados daquele lugar, levados para a terra prometida, seriam livres do Egito. E ele disse, olha, quando vocês forem livres, não esqueçam dos meus ossos.
Pensa num cabo de fé. Eles, ei, eu estou morrendo, eu já estou dando o último suspiro, mas nem por isso Deus mudou de ideia. Quando acontecer, pega meus ossos, leva junto. Isso só veio acontecer séculos mais tarde. Mas esse homem, ele se manteve inabalável a sua fé até os últimos suspiros de vida. Aleluia. O texto continua. E vem falando de Moisés, do versículo 23 a 30. O nome de Moisés está na galeria da fé. Mas por que é que Moisés está com o nome citado na galeria da fé? Fé operava no coração de Moisés. A Bíblia diz que pela fé, Moisés abriu mão de todas as riquezas e todo o conforto da casa de Faraó. Ele era criado como um dos filhos, mas ele abriu mão disso, para quê? Para obedecer o chamado de Deus. Nós sabemos que Moisés é uma tipologia de Cristo. Cristo abriu mão de tudo, abriu mão da sua glória, para obedecer o chamado de Deus. Moisés foi o libertador do povo do Egito. O Egito é lugar de escravidão, representa o pecado. Jesus é aquele que abriu mão da sua glória para ser o libertador, para nos tirar da escravidão do pecado. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem. Esse Moisés, ele passou 40 anos peregrinando no deserto, como libertador do povo, sem nunca titubear da promessa de Deus. Aquilo que Deus disse, ele não entrou, sabe por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Quando Deus disse para ele fazer uma coisa, ele fez outra. Deus disse, fale com a rocha, ele bateu na rocha. E isso tirou ele de entrar na terra prometida. Agora, ele se manteve em fé, ele teve uma fé inabalável, ele nunca duvidou de que aquilo que Deus disse é verdade. Mas agora, olha no versículo 31, tem o nome de uma mulher aqui, Raabe. Raabe está citada na galeria da fé. Perceba que não é só Sara. Sabe, queridos, existem mulheres que poderão fazer grandes coisas se descobrirem o poder de Deus que opera dentro delas. Amém? Eu sei que existem mulheres aqui nesse auditório que nessa noite Deus está comissionando para algo maior. Amém? Raabe está citada na galeria da fé. Agora, é interessante que o nome dela está citado em uma época em que as mulheres não eram nem contadas. Queridos, nessa época as mulheres não eram contadas. 1.600 homens, mais mulheres e crianças. 1.000 homens, mais mulheres e crianças. Mulheres e crianças não eram nem... o que elas falavam não tinha valor, não servia nem como valor de testemunha. Nesse contexto da época. Eu não estou dizendo que você não tem valor, mulher, está entendendo? Estou falando de um contexto da época. Mas dentro desse contexto, onde as mulheres não eram nem contadas, o nome de Raabe está aqui, na galeria da fé. Agora, por que é que o nome dela está aqui? Além do nome dela estar aqui, nessa época onde as mulheres não eram nem contadas, Raabe era uma ex-prostituta. Pense na situação dela. Isso mostra o poder restaurador de Deus. Não importa o que você era antes de Jesus. Não importa o que você era antes de entregar a sua vida para Jesus. Não importa o seu passado todo atrapalhado e torto. Importa o futuro glorioso que te aguarda. Aleluia. Aleluia. Mas por que é que ela foi citada? Porque Raabe, ela abraçou a fé, largou a vida de prostituição. É interessante que a Bíblia cita ela como uma prostituta Raabe, mas ela é ex-prostituta. Ela foi ex-prostituta. Ela largou a prostituição, ela agarrou a fé. E mais do que isso, quer dizer, ela arriscou a sua vida para proteger os 2 espias. Ela deu a vida dela em risco para proteger 2 enviados de Deus. Sabe o que aconteceu mais? Ela casou-se com Salmão, não é com Salmão não, Salmão, tá bom? Ela casou-se com Salmão, foi mãe de Boaz. De Boaz, sabe quem veio? Davi.
De Davi, sabe quem veio? Jesus. Raabe está com o nome dela citado na genealogia de Cristo. Mateus 1,5 diz isso. Uma ex-prostituta está lá na galeria da fé e na genealogia de Cristo. Pense num poder transformador de Deus. Aleluia. Do 32 a 40, o autor ele cita muitos outros heróis da fé que preferiram entregar as suas vidas à morte do que ceder às pressões do mundo. Você está pronto para entregar a sua vida, até mesmo à morte, em defesa da fé, daquilo que você crê, do que ceder às pressões do mundo? Esses homens fizeram isso. Haviam pressões naquela época, hoje ainda existem. Alguns nomes estão citados aqui: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Sabe quem foi Gideão? Por que o nome dele está aqui? Gideão, com 300 homens, ele enfrentou um exército de 120 mil. Mas ele tinha o que os outros não tinham, ele tinha fé. Deus disse: rapaz, vai. Aí eu tenho X. Não, larga de mão. Posso ficar? Não, larga. Porque se você ficar com esse monte de gente, você vai dizer que foi na força do seu braço. Mas se for só 300, o crédito é meu. Com 300, ele enfrenta 120 mil, tem vitória. Por quê? Porque ele decidiu crer que aquilo que Deus disse era verdade. Aleluia. Falo de um tal de Baraque. Não é o Barack Obama, não. Baraque, pela fé, ele liderou os israelitas em uma batalha. A questão é que os israelitas estavam praticamente desarmados, nem escudo tinha, diz a palavra. Ele lidera os israelitas desarmados para enfrentar um exército fortemente armado, o exército de Cícera. Esses homens, eles tinham carros e cavalos de guerra e lanças de guerra e escudos. Eles estavam fortemente armados, mas ele lidera um exército que nem escudo tinha, mas eles tinham Deus. E quem tem Deus tem tudo. Amém? Aleluia. Ele sabia que Deus estava com ele. Amém? Fala de um outro homem chamado Sansão. Sansão foi juiz do povo de Israel por 20 anos. Ele ajudou a salvar Israel dos filisteus. E a Bíblia o cita como o homem mais forte. É o homem mais forte citado da Bíblia. Sabemos que ele errou, ele cometeu alguns deslizes, mas as vitórias que ele teve foi por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. Amém? Fala de um outro homem aqui. Fala de Jefté. Quem era Jefté? Jefté era filho de Gileade, com uma mulher pagã e prostituta. Pensa na bênção. Jefté, ele era filho de Gileade. Aleluia. Com quem? Com uma mulher pagã. Pior que isso, prostituta. Ele foi, além disso, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Além disso, seu pai foi um pai omisso e não fez nada para conter essa rejeição da família. E sabe o que aconteceu? Esse homem é reconhecido pela Bíblia como um homem valente e valoroso, e ele se tornou juiz em Israel por 6 anos. Filho de uma prostituta pagã, rejeitado pelos seus irmãos, filho de um pai omisso. Sabe de uma coisa, queridos? Meu pai foi omisso, meu pai é vivo até hoje. Está andando de bengala depois de ter tido um AVC, depois de ter cometido muitos males, ter trocado 3 vezes de mulher. Nunca tomei uma chinelada do meu pai. Eu gostaria de ter tomado. Gostaria de poder ter a honradez de dizer: meu pai me corrigiu. Nem isso ele fez. Omisso. Mas a omissão do meu pai não me tirou da convicção que eu tenho no plano e propósito de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia. Jefté, ele sabia que Deus era com ele. Aí fala de Davi. Davi era o menor dos 8 filhos de Jessé. O nome de Davi está na galeria da fé. Era o menor, era o mais franzino. Estava lá, largado. Rapaz, é tão pequeno, não serve para nada, vai cuidar de ovelha. Fique lá. Estava lá no campo. Mas ele estava lá, de braço cruzado? Não, ele estava lá adorando ao Senhor.
atraindo a glória, atraindo a unção, atraindo o poder, atraindo a manifestação de Deus. O que aconteceu? Esse Davizinho, franzino, ele é levantado por Deus para ser simplesmente o rei de Israel, sucessor de Saul. Além disso, em um determinado momento da história, onde todos os seus irmãos e todo o exército estava acovardado diante do gigante filisteu, ele chega, não, deixa comigo. Ele chega diante daquele gigante e diz: quem é você? Para afrontar o exército do Deus vivo. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Quem é você para tentar me enfrentar? Porque eu, com Deus, eu represento um exército celestial. Aleluia. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele venceu aquela situação. Seu nome foi colocado na galeria da fé. E então vem Samuel. Seu nome está lá também. Samuel foi consagrado ao Senhor ainda bebê. Pela fé, ele decidiu se apegar àquilo que era certo, em um momento em que a maioria fazia tudo errado. Eu quero que você atente para isso. Samuel, ele tomou a decisão de se apegar, a Bíblia diz isso, ele se apegou ao que era certo, enquanto a maioria da época agia de forma errada. Ele foi profeta, se tornou o último juiz de Israel, e ele foi o responsável pelo restabelecimento da lei e da ordem em Israel. Seu nome está na galeria da fé, mas ele sabia que Deus era com ele. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, Hebreus 11 diz que esses homens, eles foram torturados, rasgados, cerrados, esticados. Nessa época, aqueles que decidiam permanecer em fé, muitas vezes, por não retroceder da sua convicção de fé, eles eram amarrados em cavalos, uma perna aqui, outra perna lá, outro braço lá, a cabeça no outro, e então já solte os cavalos. E eles eram rasgados ao meio. Nem por isso eles retrocederam da sua fé. Sabe, queridos, isso prova que uma vida de fé não é uma vida com dispensa de dificuldade. Esses homens de fé, eles passaram sim por dificuldades, mas uma vida de fé, a vida de fé que eles tinham, os fez ver as dificuldades pela perspectiva de Deus, os fez ver as dificuldades pela ótica de Deus. Muitas vezes nós ouvimos: não venha para esta igreja, porque aqui você vai receber a bênção de Deus, e nada de errado mais vai acontecer com você, nada mais de ruim vai acontecer. Isso é piada, queridos. Ser crente não é ter um atestado de imunidade de dificuldade. Ser crente é ter um atestado no seu coração de habilitação a você superar as dificuldades. Isso é ser crente. Amém? Agora, é interessante, queridos, que lá no versículo 3 de Hebreus 11 diz o seguinte, diz que pela fé, abra comigo lá, olha, nós já estamos quase encerrando, mas eu quero que você acompanhe comigo aí. Hebreus 11, 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que você vê, foi feito daquilo que não existia. Pela fé, nós entendemos. Pela fé, nós aceitamos. O que isso significa, queridos? Significa que esse texto de Hebreus 11, 3 diz que pela fé, nós podemos dar substância àquilo que é a realidade de Deus. Ou seja, Deus tem uma realidade espiritual. E eu e você fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Esta é a realidade de Deus, bênçãos espirituais. Mas pela fé, eu e você, nós podemos dar substância àquilo que está no reino do Espírito. Você conseguiu pegar o que eu disse? Pela fé,
você traz à existência o quê? O que Deus já te deu. Onde está o que Deus me deu? No reino do Espírito, porque é toda sorte de bênçãos espirituais. Mas pela fé, eu trago a realidade espiritual para o âmbito natural. Amém? Aleluia. Interessante que, originalmente, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, queridos. Era um livro só corrido. Ou seja, depois de Hebreus 11, nós temos Hebreus 12. Mas na Bíblia, como de fato ela foi escrita, não tinha essas divisões. Isso foi colocado para facilitar a nossa procura, a nossa pesquisa, o nosso estudo. Então eu entendo que Hebreus 12, 1 é a sequência de Hebreus 11, 40. É ou não é verdade? Então, olha o que diz aí. Vou esperar todos abrir, porque agora está falando conosco. Até agora estava falando deles. Até agora estava apontando o legado que eles nos deixaram. Até agora estava falando de uma postura de fé, uma posição de fé inspiradora para nós ainda hoje. Agora no versículo 1 do capítulo 12 diz o seguinte: portanto, também nós, diga, também eu. Nós entramos aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que sutilmente nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe qual é a carreira que está proposta? Uma vida de fé. Sabe qual é a carreira que está proposta para você? Viver debaixo de um legado de fé dos antigos que nos deixaram um bom testemunho de fé. Funcionou com eles, funciona comigo, funciona com eles, funciona com você. Eles venceram reinos, eles fecharam a boca dos leões, eles avançaram, passaram o mar vermelho por terra seca, eles fizeram grandes feitos. Por quê? Porque foram homens de fé. A fé deles não é diferente daquilo que está disponível hoje. Funcionou com eles, funciona comigo, funciona com você. Aleluia. Aleluia. Portanto, também nós. Agora, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Se nós estamos aqui incluídos como aqueles que podem fazer o que eles fizeram, portanto, também nós. Eles deixaram um legado quando eles partiram. A minha pergunta é: que tipo de legado eu e você iremos deixar? Hoje passamos um culto inteiro falando de homens de fé, que nos deixaram um legado. Eles deram subsídio para nós pregarmos um culto, 2, 3, podíamos ter um culto de cada um desses aqui, falando sobre a fé deles. Porque eles nos deixaram um legado de fé. Portanto, também nós. Que tipo de legado eu e você iremos deixar? Vamos pensar aqui, que se você morresse antes de Jesus voltar, eu creio que eu vou para a glória vivo, amém? Não vou passar pela morte não, deixa eu crer, eu quero crer, amém? Jesus está às portas, mas vamos pensar, que você morresse antes de Jesus voltar, como é que você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria que seus filhos, seus familiares, como você gostaria que os seus irmãos da igreja, seus colegas de trabalho, como você gostaria de ser lembrado caso você partisse antes da volta de Jesus? Não precisa me responder. Eu só quero que você faça uma reflexão aí. Você gostaria de ser lembrado como um homem de fé, como uma mulher de fé, ou você gostaria de ser lembrado como um homem frouxo, que não fez nada, cujo seu testemunho não serve de exemplo para ser seguido por ninguém? Porque tem pessoas que partiram, mas o testemunho delas não serve para absolutamente nada. Serve para dizer como não ser. Pior do que isso, existem crentes que, se morressem hoje, eles seriam um grande exemplo de como não ser crente. Que tipo de legado aí você queremos deixar? Sabe, queridos, eu não quero ser lembrado apenas como um homem bom. Eu tenho falhas, e ninguém mais do que minha esposa e minhas filhas conhecem as minhas falhas. Moram comigo, sabem quando eu cometo alguns deslizes. Mas eu não quero ser lembrado por eles, ou pela igreja, ou por pessoas que me conhecem como um bom homem. Simplesmente isso. Porque na verdade, queridos, quando a pessoa morre, por pior que ela seja, não, ele foi um homem bom. Vai para um velório para você ver. Eu duvido que não, foi um péssimo. Não, ele foi uma boa pessoa. Quando não fez nada, não prestou para nada, ele virou boa pessoa depois que morreu. É ou não é verdade?
Então até o pior fica bom depois que morre. Porque tem duas situações que todo mundo é bom. Uma quando morre e outra quando você conhece pelo Facebook. Pega aí. Não é o tema do culto. Vamos ficar aqui. Amém? Mas sabe, queridos, não é essa a minha proposta. Eu não quero ser lembrado apenas como um homem bom. Eu quero ser lembrado como um homem que andou em fé. Eu quero ser lembrado como um homem que fez o que tinha que fazer quando ninguém queria fazer. Eu quero ser lembrado como um homem que abraçou coisas que ninguém quis abraçar. Eu quero ser lembrado como um homem que obedeceu quando todo mundo dizia: não vai para o Rio Grande do Sul, aquele povo é frio. Sabe, queridos, essa semana eu estava vendo um comentário de um vídeo, eu postei um vídeo do louvor da semana passada, e tinha um moço que fez um comentário e colocou: a igreja do pastor Silvio. Alguém deve ter lido isso, né? Não é minha igreja de Jesus, mas é um povo que nos conhecia lá de BH, né? Provavelmente foram essas pessoas que diziam: o pastor é louco, ele vai sair daqui, está à frente de uma escola com quase 500 alunos, vai lá, não tem nada lá, você é louco, rapaz. Agora eles estão, olha lá, deu certo. Sabe de uma coisa, queridos? Que você seja lembrado, queridos, por fazer coisas que ninguém quis fazer. Amém? Quando todo mundo disse: não vai dar, Deus disse: vai nessa tua força. Eu sou contigo. Eu não te desampararei. Eu não te abandonarei. Eu te sustento. Eu te tomo pela mão direita. Aleluia. Sem Ele não somos nada, com Ele nós somos tudo. Sem Ele não somos nada, com Ele nós somos tudo. Sem Ele não somos nada, com Ele somos tudo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, esses heróis da galeria da fé, eles foram citados e são lembrados até hoje porque eles fizeram algo confiando que Deus era com eles. Basicamente foi isso. Fizeram algo confiando que Deus era com eles. Eles tinham mais do que uma linguagem de fé. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você só tem uma linguagem de fé, mas não faz nada, isso não é fé. Eu sou da fé. Tem até um adesivo fé no carro. Querido, tira isso se você não tem atitudes. Esses homens, eles tinham mais do que um linguajar de fé, eles tinham mais do que uma linguagem de fé, eles tinham uma postura de fé, eles tinham uma firmeza de fé, eles tinham atitudes de fé, eles viviam pela fé. Não é um adesivo escrito fé que te mantém de pé. Amém? Não é você dizer: não, eu estou numa escola da palavra da fé que te mantém de pé. É você andar pela fé que te mantém de pé. É você viver em fé que te mantém de pé. Fé no quê? Fé no que Deus disse. O que Deus disse eu não estou ouvindo. Leia a Bíblia. E você vai descobrir o que Deus disse. Amém? Aleluia. Eu já estou encerrando, mas eu preciso. Ai, oh, aleluia. Sabe, querido, sabe o que é um legado de fé? Um legado de fé é deixar que os nossos filhos nos vejam orando. Seus filhos precisam saber que você ora. Você quer filhos tementes ao Senhor, que oram, que dependem do Senhor, eles precisam saber que você ora. Eu sou meio louco lá em casa, eu oro em línguas dentro de casa, eu tenho o meu tempo de oração pela manhã e eu sou meio escandaloso mesmo. Eu prefiro ser um escandaloso cheio de fé do que um religioso incrédulo. Amém? Nossos filhos precisam nos ver orando. Nossos filhos precisam nos ver lendo, queridos. Lendo. Não pega sua Bíblia só para vir na igreja, pelo amor de Deus. É isso que te mantém de pé. Isso aqui é espírito e vida.
É a palavra da verdade. Seus filhos precisam te ver orando. Sabe o que é isso? É um legado. Meu pai orava, deu certo, eu vou orar porque vai dar certo. Meu pai lia, minha mãe lia, dava certo. Eu vou ler, eu vou me alimentar da palavra porque vai dar certo. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, nossos filhos precisam nos ver declarando a nossa confiança em Deus. Quando as coisas começarem a arrochar, quando você vê que não tem mais jeito, as coisas estão difíceis demais, não sai incredulidade da sua boca, saia, eu sei em quem tenho crido, e sei que és poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ele é o meu pastor e nada me falta, Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Deixe seus filhos verem que você crê. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe o que é um legado? Um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é eles nos verem servindo o Senhor com diligência. É eles verem que nós não trocamos os nossos cultos por coisas que não são importantes, ou por coisas que são menos importantes. Deixa eu abrir o coração com vocês. Eu não consigo entender como alguém pode trocar um ambiente de culto para ir numa festinha de um primo. Só porque vai ter bolo e Coca-Cola? Eu não estou dizendo que você não deve honrar seus parentes. Deve. Deve. Mas o seu primo vai continuar lá. Você pode ir depois do culto. Você pode ir antes do culto. E quando chegar no horário do culto, você diz, querido, ó, eu vim aqui só para te dar um abraço. Eu não vou nem comer o bolo porque eu tenho um compromisso agora. É mesmo que compromisso? Sim. Eu vou para a igreja cultuar a Deus. Pense num testemunho. Aí aquele seu parente vê você lá comendo bolo, enchendo a barriga de pastel frito, tomando Coca-Cola no horário do culto. Depois vem pregar moral de cueca para mim. Nada é mais importante do que estar na presença de Deus. Temos 2 cultos por semana. 2, só 2. Se somar tudo, com louvor e tudo, 4 horas de culto. Porque temos um culto no meio da semana de 1h30 com tudo. Começa às 8, termina às 9h30. Se somar tudo, 4 horas por semana. E tem gente que mata culto para comer bolo e tomar Coca-Cola no aniversário de um primo que nunca vê. Desculpa, gente, eu precisava falar isso, porque eu sei que isso está trazendo conserto nessa noite. Amém? Minha esposa não gosta que eu fale essas coisas, mas eu estou sendo inspirado aqui, irmã. Tá bom? Ela acha que eu estou batendo. Eu não estou batendo na igreja. Querido, eu amo você. É porque eu quero ver você crescendo. Amém? Aleluia. Sabe o que é um legado que nós podemos deixar, queridos? É ter um caráter irrepreensível. Sabe o que é ser irrepreensível? É não ser passivo de nenhum tipo de repreensão. Um legado quer dizer ter uma boca santa. Falar o que Deus fala. A sua boca não é um chiqueiro de porco para sair palavrão. Um legado que nós podemos deixar é nos manter com o coração humilde. Não, agora eu já fiz o rema. Eu sou um teólogo de plantão. Você não é nada, você é filho. Esconda seus diplomas e vá para a presença. Sabe qual é o legado que nós podemos deixar? É ser alguém que fala e cumpre. É ser alguém que começa e termina. É ser alguém que compra e paga. Por que eu estou falando essas coisas? Porque no meio da igreja, muitas vezes tem pessoas que ficam dando um tombo aqui, um calote lá, um golpe lá. Nós não somos destes. Isso é um legado que nós podemos deixar. O maior legado que nós podemos deixar, queridos, é uma vida de fé que inspire outras pessoas a andarem nas mesmas pegadas que nós. Amém? Sabe, queridos, o maior legado que eu e você podemos deixar é um histórico. Um histórico de alguém que fez coisas extraordinárias porque servia um Deus extraordinário. Aleluia. Se nós servimos a um Deus extraordinário, fazer coisas extraordinárias é natural para nós. Semana passada, no culto da semana passada, nós declaramos que não passaria de agosto sem que nós concluíssemos aquilo que nós nos propomos a fazer como reforma. E você está vendo que o chão já mudou. Estamos preparando o lugar. Terça-feira começa a ser colocado o piso. Daqui uns dias aquela porta vai ser fechada, vai ser aberta a outra lá atrás com uma rampa de acessibilidade para cadeirantes. Amanhã começam a ser levantadas as paredes dos banheiros especiais para pessoas que necessitam de um banheiro com suporte para cadeirantes e pessoas com limitações. Sabe o que eu podia fazer, queridos?
Sabe o que eu podia fazer? Eu podia aumentar o meu salário, ou pelo menos botar em dia. Eu podia remunerar pessoas que são dignas de serem remuneradas aqui na igreja, que merecem. Mas eu decidi priorizar aquilo que é a prioridade de Deus, é a sua vida. É a vida daqueles que vêm aqui. É a vida daqueles que precisam de um ambiente favorável para receber a palavra. O maior legado que nós podemos deixar, queridos, é um histórico de alguém que fez o que tinha que ser feito quando ninguém queria fazer. Que fez aquilo que tinha que ser feito quando todo mundo disse ou falava que não ia dar certo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Sabe, pode ser que você entrou aqui nessa noite e você percebeu que a sua vida andou tão atrapalhada, tão confusa. Tantas coisas não deram certo. E eu garanto para você uma coisa, pode ser que o resultado, ou na verdade o que te conduziu a ter uma vida insatisfatória, uma vida sem resultados, foi uma vida distante dos caminhos do Senhor, ou com uma fé superficial, rasa. Mas nessa noite você foi inspirado por homens, cujos nomes estão citados na galeria da fé, como homens que fizeram a diferença e nos deixaram um legado. E o convite dessa noite é que você, como eles, ande nas mesmas pegadas e você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é algo glorioso, porque a Bíblia diz isso, que Ele tem planos de paz a seu respeito, planos de te fazer prosperar, planos de não causar nenhum dano, planos de te dar um futuro e um propósito. Mas isso só é possível a partir do momento que, assim como eles, Deus esteja com você. Eles fizeram grandes feitos porque tinham a convicção de que Deus era com eles, mas Deus só era com eles porque eles eram com Deus. Deus está disponível para todos, mas a Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E nessa noite eu quero dar uma oportunidade a algumas pessoas que podem estar nesse lugar e que já tiveram o desejo de frequentar igrejas evangélicas, mas nunca tomaram uma decisão de seguir o caminho da fé. Não estou falando de seguir uma denominação, uma religião, não, de seguir o caminho da fé, de seguir as pegadas de Jesus, de seguir um caminho que vai te conduzir a viver o melhor que Deus tem para você. E a proposta de Deus, queridos, é que você, nessa noite, se coloque diante dele como alguém que abraçou a fé. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, porque esse Jesus, ele te conduz nesse caminho. É com você que eu estou falando, é com você que o Espírito Santo está falando.